Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma videoaula. Bom, nos últimos dias eu recebi muitos e-mails de pessoas pedindo ajuda para resolver trabalhos escolares e muitas vezes trabalhos mesmo pessoais. Então eu separei para a aula de hoje alguns tópicos, os principais tópicos, para a gente abordar e tirar de vez a dúvida dessas pessoas. Bom, o primeiro tópico seria a respeito do type-def. Vamos lá então. Quando a gente cria uma variável dentro do int main, essa variável a gente declara int valor, correto? O type-def ele nada mais é do que um apelido para o tipo int. Então, como que a gente faz isso? Olha só, a gente digita type. Quando você digitar type, já vai aparecer automaticamente o type-def, a função. Enter, aí você coloca qual o tipo que você quer dar o apelido, o tipo int. E qual que vai ser o apelido? O apelido pode ser tipo valor. Aí agora no seu main você não vai mais usar int. Você pode até usar, mas não é necessário. Você vai usar tipo valor. O que você está fazendo? Você está declarando uma variável chamada valor. Qual que é o tipo dela? É o tipo valor. Ah, mas o tipo valor é um apelido para o tipo int. Então, o que acontece? Se você fizer todo o seu código baseado em variáveis do tipo int, aí o seu professor pede para você adaptar ele e fazer para o tipo char ou para o tipo float. Você não precisa ir alterando todas as variáveis que você usou. Basta você declarar todas as variáveis do tipo int. Depois, se você quiser mudar, você vem aqui nesse int e muda para float. Ou seja, você tem 1000 variáveis. Se todas elas estiverem com tipo valor, basta você mudar aqui em cima que você vai estar mudando o apelido. Ou seja, o seu apelido vai ser para outro tipo de variável. Correto? Então, isso é o type-def. Ele é um apelido para as variáveis. O próximo tópico seria a respeito de constantes. A gente aprende em matemática que constante é um valor que nunca muda, ou seja, o valor ele é constante. Então, constante é uma variável que o valor dela nunca pode ser alterado. Ele só pode ser alterado uma vez, que é quando você declara ela. Como você faz para declarar uma constante? Você digita const e depois o tipo da sua variável. Se ela é int, se ela é float, double, char. Vou criar uma variável int. Int. E aqui agora você coloca o nome da variável. Lembra, constante a gente faz sempre em letras maiúsculas. Por exemplo, vou fazer aqui. Uma constante, ela é do tipo float. Ela vai chamar pi. E ela recebe 3,14. Se eu tentar mudar a minha constante pi em qualquer parte do código, fazer pi recebe 5, na hora que eu mandar compilar, ele dá um erro. Aqui na linha 10, ele fala que a variável ela é somente leitura, ou seja, você não pode sobrescrever, você não pode alterar o valor dela. Por quê? Porque ela é uma constante, correto? Então, constante é outra coisa que é usada muito. Então, você vai fazer seu código, você declara um pi valendo 3,14 e tudo que você for usar, você usa pi. Você não fica usando 3,14 para tudo. Existem dois tipos de constante. Não são dois tipos de constante, mas tem duas formas de você fazer a mesma coisa. Você declara uma constante ou você então faz um define. Você escreve define e vai digitar pi espaço 3,14. Para que é isso? Você fez aqui dois valores para pi. Ele é uma variável, que é uma constante, e ele tem valor 3,14. E outro, você fez o seguinte: tudo que for pi no seu código vai ser substituído por 3,14. Qual a diferença? Aqui você está ocupando memória. A constante ocupa memória. Já o define não. O define ele não ocupa memória. Quando você compila, o define ele roda o seu código, ele varre o seu código inteiro.
Achou as letras P maiúsculo e Y maiúsculo juntas, ele substitui por 3,14. Correto? Então você tem duas chances, ou você usa duas escolhas, ou você usa a constante ou você usa o define. Eu vou deixar nesse projeto aqui, tá ok? Outra pergunta que eu tenho recebido muito é a respeito de menu. Quando a pessoa vai criar um menu e não sabe muito bem como fazer, qual a melhor forma de se fazer um menu. Bom, não tem a melhor forma. O que eu gosto de fazer é sempre organizar um menu em duas funções, que eu creio que seja uma das formas que você trata melhor erro, né? Essa questão assim. Então, o que a gente faz? A gente cria. O menu ele consiste em você ter a parte escrita, que é o que aparece na tela, e ter a parte de código, que seria o nosso switch, ou seria uma sequência de ifs, né? O switch ele encaixa melhor. Bom, então se a parte de código é a parte escrita, né, o que aparece na tela, a gente só manda imprimir. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, void imprime menu. Aí a gente abre chaves e aqui a gente vai imprimir o nosso menu. Printf a gente vai colocar aqui, ó, arrabn, arrabt e arrabt. O arrabn dá uma quebra de linha, o arrabt anda 7 casas, seriam 7 caracteres, 7 espaços, né? Vou colocar assim, ó, menu, ponto e vírgula, vou copiar isso aqui, vou colocar assim, ó, tirar aqui, vou colocar espaço, o picão 1, mantenho o arrabt aqui, 2, opção 2, e vou colocar aqui 3, opção 3, e por último vou colocar aqui 4, sair. Bom, então o nosso imprime menu está aqui. Se eu quiser fazer o menu aqui no nosso código fonte, basta eu chamar a função imprime menu. Pronto, mandei imprimir. Com uma única linha eu faço o menu. O que você tem com isso? Você tem um main mais organizado. Que nesse momento aqui você não precisa ficar mais preocupando o que o 1 faz, o que vai imprimir na 2, 3 ou 4. Você simplesmente chama a função e ela imprime na tela. Qual que é a outra função? É a função de código, ou seja, seria o nosso switch. Então nós vamos fazer aqui, ó, um void chamar de controla menu. Aí aqui a gente tem o seguinte, olha só. No nosso menu a gente precisa utilizar uma variável, correto? Então da mesma forma que a gente usa uma variável, essa variável ela vai no caso de 1 até 4 e a gente precisa dessa variável no switch. Então a gente tem que passar essa variável para a função controla menu. Então int opção. A gente vai fazer um switch com a variável opção e aqui dentro a gente tem case 2 pontos e no final um break, case 2 pontos, no final um break, correto? E o que eu estou fazendo aqui? Como eu tenho lá a opção de 1 até 4, eu vou fazer de 1 até 4 também aqui, ó. Aqui é o 3, aqui é o 4 e a nossa default, né, caso aconteça alguma coisa, caso o usuário informe uma opção inválida, a gente imprime na tela printf opção inválida, ponto e vírgula, beleza. Então, para explicar esse switch aqui, às vezes a pessoa não conhece. O que acontece? O switch ele faz uma série de testes numa determinada variável. Ele faz é o chamado switch case. O
que acontece? Ele pega a variável opção e faz a comparação. Caso opção seja igual a 1, ele faz o que está aqui depois dos dois pontos. Caso opção seja igual a 2, caso opção seja igual a 3, só que ele tem um problema. Caso a opção seja diferente de 1, 2, 3 ou 4, ou seja, é um valor inválido, então ele entra no default. Default seria o padrão, é o que foge à regra aqui no nosso caso. Esses breaks que eu coloquei tem a seguinte explicação. Se eu não colocar um break no 1, 2, 3 e 4, e caso ele entre aqui no 1, o usuário digitou 1, ele vai executar o 1, vai executar o 2, o 3 e o 4. Ou seja, ele executa tudo que tiver abaixo. Se o usuário digitar 2, ele não vai executar 1, mas ele executa do 2 para frente. Caso o usuário digite 3, ele executa o 3 para frente. No caso, o 3 e o 4. Essa é a explicação do switch. E aí a gente faz o seguinte. Então a gente cria uma int opção aqui no menu, no main, correto? Passa a opção para o switch, que no caso é a nossa função que chama controla menu, né? Controla menu, passando opção. E outra coisa, né? A gente precisa solicitar ao usuário que ele digite o valor. Então a gente coloca aqui printf, digite a opção desejada. Dois pontos, espaço, ponto e vírgula. A gente já põe o scanf aqui, ó. Scanf. Porcento de, vírgula, e comercial, opicão, opção, né? Só que é o seguinte, o usuário ele vai digitar, correto? E a gente pode retornar essa variável, a gente pode ou retornar ela através do retorno da própria função, correto? Ou a gente pode fazer um jeito mais prático, que eu creio que a gente economiza memória também, que usando passagem por referência. Vamos utilizar passagem por referência então? Olha só, a gente chama a função imprime menu, correto? Só que se eu passar a opção no imprime menu e aqui eu falar que ela é int opção e colocar um e comercial aqui na frente, eu estou passando por referência, ou seja, o que o usuário digitar aqui dentro vai ser salvo nessa variável, que é exatamente a mesma aqui da função main. De novo, cria-se a variável opção e chama imprime menu. Dentro da imprime menu, ele vai referenciar a variável opção. Vai imprimir tudo aqui na tela e o que o usuário digitar vai ser gravado na variável opção. Só que a variável opção da imprime menu é exatamente a mesma da int main. Entendeu? Então o que o usuário digitar vai estar gravado dentro da opção. Depois a gente pega essa mesma variável e passa para a função controla menu. A controla menu vai fazer a chamada das outras funções ou vai fazer os testes, o que for. Correto? Então a gente tem um menu mais organizado. O nosso menu, nós gastamos 30 linhas aqui, né, para implementar as duas funções. Só que na main, nós gastamos só 3 linhas. Então ficou mais organizado, o nosso main fica muito mais organizado. Tentem fazer o mínimo possível no main. Utilizem de funções, né, que é algo que deixa bem interessante o código. E a passagem por referência foi muito útil aqui no nosso caso. Eu vou compilar esse projeto aqui, só que eu vou comentar essa tipo valor e vou comentar essa questão do pi, só para a gente ver o menu funcionando. Aqui, ó, ele imprimiu o menu, opção 1, opção 2, opção 3, sair e digite a opção desejada. Aqui faltou o arrabiene aqui no final, né? Vou colocar um arrabiene aqui e vou tirar esse arrabiene. Arrabiene não, arrabite do menu. Vou compilar. Aqui que bonitinho. Ele criou o menu, opção 1, opção 2, opção 3, 4 para sair, digite a opção desejada. Se eu digitar 4, ele sai. Correto? Então ficou um menu mais organizado. Um outro tópico da nossa videoaula que eu vou abordar também é o seguinte. Algumas pessoas me procuraram
a respeito de um sistema que pudesse descobrir se o valor é float ou se ele é int. Ou seja, o valor, por exemplo, 3,14. O sistema operacional, né, o C, ele não consegue saber se ele é float ou se ele é int. Para ele, a variável é float. Só que a gente quer saber se a variável tem parte, tem ponto flutuante. Ou seja, se ela tem parte decimal. Como que a gente faz para descobrir isso? A gente usa um conceito chamado typecasting. Typecasting é você converter um tipo de variável em outra. A gente não usa typedef para isso, tá? Vou deixar bem claro. O que acontece? Vou comentar essas três funções aqui. E vou criar aqui, então, uma variável do tipo float valor. Valor recebe 5,79. Bem abstrato mesmo. Bom, e aí a gente quer saber if valor tem parte flutuante, né? Tem ponto flutuante, tem parte decimal, else se ele tiver ponto decimal, né? Parte decimal, ele vai imprimir printf tem parte decimal. Com a rabien aqui, tem parte decimal, ponto e vírgula e a rabien depois. Caso não tenha, printf a rabien valor é, vou pôr assim, valor inteiro. Rabien, ponto e vírgula. Bom, se a variável valor tiver ponto decimal, ponto flutuante, ele vai imprimir tem parte decimal. Se não, ou seja, se for um valor inteiro, ele imprime o valor inteiro. Mas como que a gente faz para saber isso? Como que a gente faz? Olha só, se a gente tentar converter a variável valor, ela é float. Se a gente converter para uma variável int, o que acontece? A variável int, ela pega só a parte decimal. Ou seja, se eu fizer isso aqui, int valor int, fazer valor int recebe aqui, né? Valor int recebe valor, o que acontece? A minha variável inteira, ela não vai estar valendo 5,79, ela vai valer 5. Só que, para isso ficar mais explícito, a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui na frente, a gente põe int valor. A variável int, ela é do tipo int, né? Eu coloquei esse int aqui só para identificar que ele é inteiro. Ela recebe o valor int da variável valor. Você poderia fazer isso com o double também, não teria problema algum. O que ele está fazendo? Ele pega esse valor float, converte em int e joga na variável valor int. Eu estou fazendo aqui um typecasting. Eu estou convertendo uma variável float em uma variável int. Com isso, o que eu faço? If valor int igual for diferente de valor, quer dizer que tem parte decimal. Por quê? 5,79. Supondo que seja só 5. 5.0. Se eu jogar 5.0 numa variável int, vai ficar só 5. Na verdade, 5.0 é a mesma coisa que 5. Então, se valor int 5 diferente, 5 é diferente de 5, falso. Então, tem parte decimal. Não, ou melhor, o valor é inteiro. Correto? Agora eu ponho 5.7. Vou compilar para ver. Tem parte decimal. Agora eu ponho 5.0. Compilo. Valor inteiro. Pronto. Acabei de fazer para vocês uma função, né? Direto no main. Você pode converter isso para uma função que ela descobre se o valor tem parte decimal ou se ele é inteiro. Correto? Bom, por hoje é só.
Continue me mandando dúvidas, né? Isso ajuda bastante nos temas das videoaulas. E até a próxima e tchau, tchau.